Olá, meus amigos da Central do Livro de Mórmon, aqui é o irmão Mauro Loureiro, falando diretamente da bela cidade do Guarujá, e é um prazer e uma bênção falar com vocês. Eu gostaria de falar hoje sobre 2 versículos, nada mais do que 2 versículos, e um pouco da importância. É interessante quando você pega uma porção de escritura pequena e tenta expandir o conceito dela, tenta entender isso, e colocar isso em prática na vida. E algumas escrituras são muito, mas muito preciosas. E essa eu guardo no meu coração. Não sei se são as suas favoritas. Não. São escrituras que eu gosto muito. Elas me abriram os olhos do entendimento. E eu vou começar contando um pouco de história. Em 1981, eu fazia cursinho para a faculdade. Eu sei, eu estou velho, já faz muitos anos. E tinha um professor naquela época, isso ainda era o período do regime militar no Brasil, e tinha um professor que era revoltado com o regime militar, e ele pregava, ou ensinava, ou tentava doutrinar os alunos numa certa doutrina dele. E ele era muito convincente, e muitos alunos acabaram ficando assim um pouco fãs, os seguidores daquele professor, tanto que ele era convincente. E ele falava muito sobre ódio aos imperialistas e para preservar o Brasil e não sei o que lá, mas não era um discurso de amor, mas era um discurso muito convincente. E eu lembro que uma vez eu estava na igreja e veio um irmão do sistema educacional fazer uma palestra de alguma coisa, e eu estava sentado, eu era jovem, e eu comecei a olhar para aquele irmão e falei, nossa, mas esse é um imperialista, será que ele veio aqui para dominar a gente? E começaram a vir uns pensamentos esquisitos na minha cabeça, e num determinado momento eu parei e falei, não, pera um pouquinho, o que eu estou pensando? Esse homem é um homem bom, ele veio para cá para ensinar alguma coisa, e de fato aquele homem ensinou coisas tão boas, por que eu estou com esse sentimento? E aí me veio na mente o que aquele homem estava ensinando nas aulas do cursinho. E então eu falei, puxa vida, eu acho que esse homem, o que ele está ensinando não vem de Deus. E então eu me lembrei, eu não sei se isso aconteceu na época ou depois, mas me veio à mente uma escritura, que é essa que eu quero usar hoje, que me ajudou a julgar, a distinguir o que as pessoas falam, as doutrinas do mundo. Porque o mundo tem muitas coisas, se ensina muitas coisas na televisão, no cinema, na escola, e muitas dessas coisas são coisas boas, e algumas delas não são coisas boas. Não é? Eu lembro de ter visto uns desenhos ou filmes. Teve um desenho animado que eu assisti que eu gostei muito. Eu não estou fazendo propaganda aqui. Eu acho que eu estou, mas não é por propósito. Também não estou ganhando nada para isso. Tem um filme chamado Sing, Cantando Emoções. É um desenho animado, na verdade. E eu amei esse desenho porque ele ensina sobre tolerância, sobre amor, sobre persistência, sobre perdão, sobre esforço, sobre superar desafios. Eu gostei tanto daquele desenho, eu assisti algumas vezes. E eu recomendo. Bom, isso é uma coisa boa. Mas o que aquele professor estava ensinando não era uma coisa boa. Mas ela parecia ser muito cativante quando ele falava. Parecia ser algo assim que ele queria falar para alertar a gente, para poder nos proteger de algum malefício e tal. E depois eu entendi um pouco do que ele queria dizer. Bom, mas eu queria ler uma escritura, são 2 versículos só, que está em Moroni. E aí é onde eu quero pontuar o que eu vi nessa experiência. Então está em Moroni, no capítulo 7, de 16 a 17. Eu estou tendo que pôr os meus óculos, porque na minha razoavelmente avançada idade, se eu não colocar, eu não enxergo nada. Então diz o seguinte, pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens. O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens,
Significa que ele é concedido aos homens bons? Não, ele é concedido a todos os homens. Para quê? Para que eles possam distinguir o bem do mal. Nossa, que interessante. Quer dizer que todos nós, membros, não membros, fiéis, infiéis, todos nós, somos dotados de uma coisa chamada o Espírito de Cristo. Tá? E o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Então, quando você fala o seguinte, matar uma pessoa é certo ou errado? Todos nós sabemos que é errado. Por quê? Porque nós aprendemos, porque a lei não. Porque nós temos esse Espírito. Isso veio, isso é um dom gratuito, dado a todas as pessoas. Portanto, vos mostro o modo de julgar. E aqui existe uma maneira correta de julgar. Pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com conhecimento perfeito. Não é saber mais ou menos, não é saber assim, talvez, não. Se alguma coisa impele a prática do bem, ou seja, se alguma coisa leva você a fazer o bem, a ajudar, a perdoar, a amar, e persuade a crer em Cristo, então isso é enviado pelo dom e poder de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com o conhecimento perfeito que é de Deus. Não é interessante isso, irmãos? Quer dizer, então, se eu ouço uma aula, uma doutrina, um programa, um filme, e aquilo impele a prática do bem, persuade a crer em Cristo, então podeis saber com o conhecimento perfeito que isso vem de Deus. Sem sombra de dúvidas. A Escritura é muito clara, ela fala com conhecimento perfeito, ela não fala com conhecimento mais ou menos. Isso é tão lindo, porque é uma coisa que está ao alcance de todas as pessoas. Se alguma coisa impele a prática do bem, desculpa estar repetindo, e persuade a crer em Cristo, então isso vem pelo dom e poder de Cristo. Agora vamos ver a outra parte. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo, e a não servir a Deus, podeis saber com um conhecimento perfeito, a mesma coisa, tá vendo? É o contrário agora, que é do diabo. Porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco fazem seus anjos, nem o fazem os que a eles se sujeitam. Então, se alguma coisa me impele a praticar o mal, aquilo não vem de Deus. Meu cunhado é um homem muito sábio. Ele é o irmão Luciano Correia. Não sei se ele me autorizou, mas como eu estou elogiando, eu me sinto bem ao falar dele. Ele é um homem muito sábio. E ele disse que ele estava na missão e eles tinham uma família maravilhosa. Eu estava ensinando lá o evangelho para ela e a família toda feliz e tal, evoluindo para o batismo, eles estavam super felizes. Nesse meio tempo, algumas pessoas se aproximaram deles com um filme muito antigo chamado Fabricantes de Deus, da década de 1980. E esse era um filme que falava muito mal, dizia que a igreja era coisa do diabo, não sei o que lá e tal. E esse filme foi usado por muitos ministros, pastores e tal, contra a igreja. Depois tinha tanta bobagem no filme, tanta coisa que era facilmente identificável, que o filme acabou caindo em descrédito. Os produtores perderam milhões de dólares tentando divulgar aquilo, achando que iam fazer muito dinheiro. Não deu certo. E aquilo ficou. Mas aquela família viu o filme, ficou abalada. E era o meu cunhado, Luciano, e tinha um outro missionário americano. E o missionário americano, ele ficou tão triste com aquilo. Porque aquilo foi feito nos Estados Unidos, acho que ele, de alguma maneira, sei lá, se sentiu responsável, tudo.
E ele pegou e falou, olha, nós vamos explicar para vocês ponto por ponto, e nós vamos apontar as mentiras desse filme uma a uma. E aí o meu cunhado sabiamente falou, não, Helder, espera um pouquinho, não vou fazer nada disso. E aí então ele pegou, reuniu a família, fez uma oração para convidar o Espírito do Senhor. E aí então chamou aquela família e perguntou assim, como que vocês se sentem quando nós estamos aqui ensinando vocês? Qual que é o sentimento que está no coração de vocês? E aquela família falou, nossa, é tão bom o sentimento, é tão maravilhoso quando vocês estão aqui, a gente sente uma luz dentro de vocês. Aí ele perguntou, quando vocês viam aquele filme, qual o sentimento que vinha no coração? Era um sentimento bom? E eles falaram, não é um sentimento bom. Aquele filme não persuade a crer em Cristo. Não persuade a fazer o bem. Ele não incita os homens a terem amor. Ele provoca rancor, ódio, ressentimento, com a desculpa de que ele está alertando alguém de alguma coisa. Como se a igreja fosse um poder demoníaco, alguma coisa assim. Mas eles falaram, eu não me senti bem. O sentimento não foi bom. E então ele falou, vocês precisam de mais uma resposta? E convidou novamente a família a orar. E então a família falou, tá bom, realmente nós sentimos, e eles foram batizados. Nem sempre isso vai acontecer, às vezes as pessoas vão cair porque elas são enganadas. Porque, como dizem Doutrina e Convênios, existem pessoas à espreita para enganar, apenas esperando. E existem muitas pessoas que somente não vão atrás da verdade porque não sabem onde encontrá-la. Nós temos a verdade. E a maneira que nós temos de discernir se uma coisa é certa ou errada é usando Moroni 7, 16, 17. Irmãos, peguem essas escrituras e guardem no fundo do seu coração, tá? Eu não recomendo ninguém a fazer tatuagem. Se fizer uma tatuagem um dia, não faça, tá? Eu estou brincando. Aquelas tatuagens de rena, também não recomendo fazer aquilo. Se vocês tiverem que tatuar alguma coisa, der uma na louca, tatua essa escritura, pelo menos. Enquanto ela estiver ali, você vai se lembrar dela, tá? Eu estou com medo porque eu estou mandando o pessoal se tatuar aqui no vídeo. Desculpa, irmão, não estou querendo mandar ninguém fazer tatuagem, não. Mas tenham isso no seu coração. Gravem essas palavras. E se vocês tiverem alguma dúvida, orem a Deus e perguntem a si mesmo, isso que eu estou sendo ensinado me leva a crer em Cristo? Me leva a fazer o bem? Me impele à prática do bem? Me ajuda a tratar melhor as pessoas, a sentir amor? Eleva sentimentos de gratidão? Porque o diabo não quer isso. O diabo não quer que você tenha sentimentos bons. Ele quer que você se revolte, que você fique magoado, que você vá contra alguém. É um sentimento de mágoa, de rancor, de inveja. Porque é tudo aquilo que ele tem. Porque foi negado para ele o lugar de Cristo. Mas Lúcifer, ele queria ter a glória de Cristo. Mas ele não estava disposto a fazer o sacrifício que Cristo fez. Ele se rebelou. Mas em nenhum momento ele falou, não, deixa, eu faço o sacrifício junto com ele. Ele não fez isso. Ele queria a glória, mas ele não queria sofrer. E muitas vezes, as pessoas mal intencionadas, elas querem tirar vantagem. Mas elas não querem pagar o preço de fazer o bem, elas não querem receber uma recompensa por alguma coisa que elas fizeram. Elas querem roubar o coração. E Satanás é isso. Porque Satanás é miserável. Ele não tem nada. E ele deseja que as pessoas sejam tão miseráveis quanto ele. Então ele incita o ódio, o rancor, ele incita a desonestidade, a tirar vantagem, enquanto Deus impele a prática do bem. Satanás não tem capacidade, ele não pode impelir a prática do bem, senão ele aproxima as pessoas de Cristo. E ele não quer isso.
Então ele vai usar de mentiras, de artimanhas, ele vai tentar convencer que isso é para o bem. Fala, não, você vai se rebelar, você vai se revoltar, mas para o bem. Né? Nós estamos incitando ódio para que você odeie os que odeiam, como se isso fosse gerar o bem. Irmãos, ninguém consegue combater a escuridão senão com a luz. Não se combate ódio com ódio, se combate ódio com amor. Nós temos que ser pregadores da compreensão, da tolerância, da caridade, do amor, da esperança. É tudo isso que nós ouvimos dos profetas. O Deus Baal, descrito no Velho Testamento, era um Deus muito severo. Na verdade, não era Deus, né? Ele era uma representação, eles não sabiam disso, mas era uma representação do próprio Satanás. Ele tinha rituais, e eram rituais tão severos que um pequeno erro e a pessoa era morta. Ele substituiu o amor e a caridade por regras que tinham que ser seguidas. Regras tão severas que a mínima coisa que uma pessoa fizesse, ela já devia ser condenada à morte. Não havia coisa. Tem um país no mundo em que, se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia, aquilo é tão grave que você vai ser condenado à morte. É claro que esse governo não é de Deus. Esse é um dos governos comandados por Satanás. Tá? Eu não estou fazendo aqui uma apologia política, se o nosso governo é divino. Não é isso. Eu só estou dizendo que eu estou voltando ao conceito da Escritura. Tudo aquilo que persuade o homem a fazer o bem, você pode saber com certeza que aquilo vem de Deus. Irmãos, guardem isso no seu coração. Muito obrigado por todo o carinho, por todas as coisas que vocês fazem. Eu recebi tantas mensagens no canal Videira Verdadeira e agora estamos entrando de cabeça nesse central do Livro de Mórmon, com todo o amor, torcendo por cada um para que a gente possa levar um pouco de luz. Nenhum de nós está interessado em fazer dinheiro com isso. Não é esse o propósito. Nós estamos aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos, seguindo a orientação que recebemos das autoridades de espalhar o Evangelho usando as mídias sociais. O Elder Bednar foi muito claro como devíamos fazer isso. Muito obrigado por todos.